pastor me avisou que eu teria que ministrar a palavra aqui. Eu falei, mas pastor, né? Sempre dá aquele medinho, mas não sou eu, a gente tem que colocar nas mãos de Deus para que Ele faça através de nós a sua vontade, né? E aí, pensando, né, sobre o texto que eu queria falar, eu lembrei desse texto que me marcou muito, né? E coloquei assim, vencendo a teimosia, é o título dessa ministração, onde nós vamos estar lendo aqui o capítulo 8 de Êxodo, né? Onde nós vamos falar especificamente sobre a segunda praga, a praga das rãs, né? Então, a gente abre sua Bíblia agora lá em Êxodo capítulo 8, e a palavra de Deus começa assim, no versículo 1. O Senhor Deus falou a Moisés: vá ao faraó e diga-lhe que assim diz o Senhor: deixe o meu povo ir para que me preste culto. Se você não quiser deixá-lo ir, mandarei sobre todo o seu território uma praga de rãs. O Nilo ficará infestado de rãs. Elas subirão e entrarão no seu palácio, em seu quarto e até em sua cama. Estarão também nas casas dos seus conselheiros, do seu povo, dentro dos seus fornos e nas suas assadeiras. As rãs subirão em você e em seus conselheiros e em seu povo. Então, esse capítulo, né, essa parte começa falando assim, começa dizendo um Deus educado, né, falando, né, para o faraó, fala assim: olha, deixe meu povo ir, né, para que me preste culto. Então, um Deus muito educado, fala assim: olha, deixe meu povo ir. E um Deus muito justo também, onde Ele avisa: se você não deixá-lo ir, né, eu vou mandar para você uma praga de rã. Agora sim, imagina uma praga de rã, aquele bichinho gelado, pulando, né? Assim, é terrível, né? Ainda mais para as mulheres, né, que não conseguem ver uma rã, que já morre de medo. Eu também não sou muito fã, não. Vou lá, pego um saco plástico para poder pegar naquele bichinho gelado. Mas Deus avisou que Ele ia infestar, né, a terra em todos os locais. Então Ele ia sair do rio Nilo, ia chegar lá no palácio, até nas assadeiras de pães, ia estar tudo cheio de rã, né? E aí a gente pula, né, olhando aqui. Então a gente vai lá para o versículo 8, né? Perdão, vamos lá para o versículo 6, onde fala: aí Arão estendeu a mão sobre as águas do Egito, e as rãs saíram das águas e cobriram todo o país. A promessa de Deus se cumpre nesse momento, né? Aquele que Ele havia prometido é cumprido. E no versículo 7 diz: porém, os mágicos com as suas artes fizeram a mesma coisa. Eles também trouxeram rãs sobre a terra do Egito. Então vão lá e os mágicos trazem fazem essa magia, né? E depois, da primeira vez que eu li o texto, eu falei assim: nossa, né, que coisa eles conseguiram fazer. Mas analisando bem, o que essa turma fez, esses mágicos, de concreto para solucionar o problema? Nada. Na verdade, os mágicos aqui, né, eles representam aquelas pessoas que não ajudam, só atrapalham. Os mágicos aqui, eles conseguem provar que conseguem fazer o que é ruim, né? Eles vão te deixar na mesma vidinha medíocre, cheia de rã. E o pior, não é só cheio de rã, eles vão aumentar o seu problema, né? Então, esses mágicos, né, eles representam essas pessoas que não ajuntam, só espalham, né? E a Bíblia nos exorta a que a gente sempre procure termos bons conselheiros, né? Procurarmos bons conselheiros, né?
e não ficar vivendo essa vidinha ruim, né? Onde a gente vai sobrevivendo, não vai vivendo realmente. Então essas pessoas realmente é uma galera que são boa para festa, vamos dizer assim, porque nessas pessoas eles nunca ajudam a resolver o problema, não trazem cura, não trazem restauração, não trazem amparo, né? É um pessoal que faz grandes coisas, porque realmente, né, você colocar lá botar rã, ok, assim, é uma coisa grande, mas não ajudou nada, só piorou a situação. E Deus nos colocou no mundo para que a gente ande de glória em glória e sermos mais que vencedores em Cristo. Então a gente não tem que se apegar a essa galera, né? E as pessoas que não seguem os bons conselhos, né? A Bíblia também fala, tem vários exemplos, e aqui eu falo que está lá em 1 Crônicas 10, 13 e 14, onde diz assim: Saul morreu desta forma, porque foi infiel ao Senhor e não obediente à palavra do Senhor, e chegou a consultar uma médium em busca de orientação, em vez de consultar o Senhor. Amém. O inimigo está furioso, porque olha, para vir hoje aqui falar para a igreja, tive uma quinta-feira daquelas, viu? Se você pensa, meu Deus, ainda bem que já anoiteceu, eu já estou aqui, porque foi difícil. Mas então, voltando aqui, né, nossa necessidade dos bons conselheiros. Lá em 1 Crônicas, a Bíblia nos diz assim: Saul morreu dessa forma, porque foi infiel ao Senhor, não obediente à palavra, e chegou a consultar uma médium em busca de orientação, em vez de consultar o Senhor. Por isso o Senhor o entregou à morte e deu o reino a Davi, filho de Jessé. Então, Saul procurou uma médium. Então não procurou as pessoas corretas para se aconselhar. Então esses mágicos vão te afastar da solução, vão te afastar da verdade. E a Bíblia nos diz que lá em João 8,32, que Jesus é a sua verdade, né? Conhecereis a verdade vai te libertar. Então essas pessoas não vão te libertar de nada e não vão te trazer cura. E onde Cristo nos diz, lá em Mateus 11:28, vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descansos para vossas almas, porque o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Amém. É muito bom ouvir Jesus falar isso, que o fardo é suave. Amém. Bom, e aí a gente seguindo no texto agora, lá no versículo 8, né? Diz assim a palavra: o faraó mandou chamar Moisés e Arão e disse: orem ao Senhor para que ele tire essas rãs de mim e do meu povo. Então deixarei o povo ir e oferecer sacrifícios ao Senhor. O faraó era um bom observador, né? Ele percebeu assim: bom, ninguém está trazendo nada de novo aqui, né? Meus conselheiros aqui não me ajudaram em nada, né? Só aprovaram que piora. Então eu vou fazer isso aqui, eu vou falar com esses judeus e vou pedir para eles: fala para o seu Deus parar com isso. Ele tomou a decisão certa, né? Teve um momento ali de lucidez, de esclarecimento, falou assim: não, eu vou tomar uma decisão certa. Mas gente, até um relógio quebrado acerta as horas 2 vezes ao dia, né? Então aqui, esse relógio quebrado do faraó falou assim: não, vamos fazer a coisa certa e pedir para eles, para que Deus, esse Deus deles, venha e acabe com essa praga, né? E aí vem a pergunta de quando o faraó queria se livrar dessa praga, né?
versículo 9. Moisés, a Bíblia nos diz assim: Moisés diz ao faraó: tua é a honra de dizer-me quando devo orar por ti, por seus conselheiros e pelo seu povo, para que tu e tuas casas fiquem livres das rãs e sobrem apenas as que estão no rio. Então, Deus oferece ali através de Moisés a oportunidade. Assim, olha, faz uma promessa ali que vai acabar com aquela praga, né? Então você imagina, você já está com rã por todos os locais, né? Nas assadeiras, em cima da cama, por todo canto é aquele bicho gelado pulando em você. E para surpresa, no versículo 10, que é o texto que está divulgado no banner, o faraó responde assim: amanhã, disse o faraó. Peraí, amanhã, né? Amanhã, disse o faraó. Moisés respondeu: será como tu dizes, para que saibas que não há ninguém como o Senhor, o nosso Deus. Mas o faraó, com aquele monte de rã, aquela coisa, aquela praga terrível, assim, amanhã, deixar a bênção para depois. E aqui eu chamo a atenção para nós, porque muitas vezes a bênção está na nossa porta, a mudança está na nossa porta, e a gente deixa para depois. A gente age como o faraó, né? E aí eu fiquei refletindo sobre isso, o que poderia ter levado o faraó a ter essa atitude, né, de deixar para depois. E a primeira coisa que eu pensei foi que ele é um procrastinador, né? O que é esse palavrão? Procrastinar. Então, o verbo procrastinar significa transferir para outro dia ou deixar para depois, adiar, delongar, postergar, transferir para outro dia, né? Então quem vos fala aqui é mestre em fazer isso, né? Em transferir para o dia seguinte algo que precisa ser feito hoje. Eu adio demais as coisas. E o faraó fez exatamente isso, né? Ele falou assim: olha, deixa para amanhã. Ele resolveu procrastinar. E fazendo uma rápida pesquisa sobre assim, as motivações que tem, o fundamento, por que as pessoas são procrastinadoras, por que elas, né, estão assim, que é algo muito comum hoje na nossa vida atual, né? E aí vi que um dos motivos é a sobrecarga de tarefas, mas isso não se aplica ao faraó. Mas realmente hoje nós temos um mundo em que temos assim muitas tarefas para serem feitas. A gente tem multitarefas, né? E a juventude, a geração mais nova, é ainda mais multitarefas. Hoje, conversando com a minha filha no carro, ela falando sobre a internet, quando as crianças os mais jovens hoje, quando vão ver algum post, eles têm alguém falando e alguém fazendo alguma coisa manualmente. E eu não entendi porque tinha vários vídeos assim, com alguém falando em cima, explicando alguma coisa, né? Alguma coisa que às vezes é interessante, e uma imagem embaixo com qualquer coisa aleatória, mas manual, sem precisar falar nada. Mas é para segurar a atenção do telespectador, do quem está ali, que está vendo a internet. Então a juventude hoje é multitarefas, e assim, isso é uma característica que realmente vai aumentando mais a necessidade de fazer mais coisas ao mesmo tempo, de sermos multitarefas, né? Então assim, essa questão de ser multitarefas vai sobrecarregando todo mundo. Outra motivação que a internet viu, que eu vi nessa pesquisa, que leva uma pessoa a procrastinar, é a falta de clareza ou de objetivos específicos. E essa falta de clareza realmente deixa obscuro, e a pessoa não vai elencar as prioridades e acaba deixando aquilo que é fundamental para depois, né? E outro link que eu faço é com a falta de energia e de cansaço realmente que tem a pessoa que vai procrastinar e que fica deixando para depois. E aí um dos motivos que eu resolvi escolher esse texto é que exatamente nesse texto, em que lá no ano de 2003 ou 2004, agora não me recordo exatamente, mas no cantinho ali da igreja, eu entreguei minha vida para Cristo.
E eu ficava pensando assim, gente, mas um texto assim que eu não... Tem tanto texto mais bonito que eu achava na Bíblia. E aí, quando o pastor me chamou para ver isso aqui, eu falei assim, olha, né, que coisa legal, quanta coisa que a gente tem para aprender durante esse texto. E eu estava fazendo exatamente o que o Faraó fez. Eu estava procrastinando a minha rendição a Cristo, né? E eu já estava convertido, vamos dizer assim, né? Mas eu lembro do pastor pregando essa palavra e eu ficava assim com os pés fazendo assim, para frente, para trás, assim, até que a hora que ele fez o apelo, graças a Deus, eu vim aqui para frente e me rendi a Cristo, né? E é tão engraçado para nós evangélicos, quando alguém se rende a Cristo, né? Todo mundo, a gente entende, né? Eu que vinha de outra religião, aí todo mundo vem me abraçar e tal, aí eu perguntava assim, mas agora eu sou crente? assim, né? Agora eu sou crente? Né? E aí veio o aprendizado e a caminhada, onde falta muita coisa para aprender ainda. E essa procrastinação que eu estava fazendo de não me render a Cristo é a pior procrastinação que a pessoa pode ter na sua vida, em deixar para depois, em deixar para amanhã, porque nós não sabemos o dia de amanhã, né? A gente não sabe, nós esperamos ansiosamente a vinda de Cristo, mas todas as gerações até hoje, depois aqui, foram encontrar com Cristo, né? E o que eu quero dizer com isso? Também nós nunca sabemos o que vai acontecer. Em 2001, quando minha esposa estava grávida da minha filha, eu adentrei em casa, né? Isso era por volta das 10 horas da noite. Eu tinha trabalhado de manhã, à tarde no consultório, e à noite eu trabalhava num consultório que existia num sindicato aqui em Cacoal. E minha esposa estava dando aula ali na Unir. Eu liguei para ela, né? Já tinha celular naquela época. Eu falei assim, ó, tô indo para casa a pé. Fui para casa a pé e chego lá e ao fechar a porta para nenhum bandido entrar, né? Que eu entro assim, dou de cara com dois caras encapuzados e um revólver na minha cara. A única coisa que, assim, uma das coisas que me marcou, mas marcou muito, é que eu pensava assim, caramba, não vou conhecer minha filha, porque minha esposa estava com um barrigão desse tamanho assim, a minha filhota estava lá dentro. Eu falei, que azar, cara, né? Que azar, não vou conhecer minha filha, não tinha entregado minha vida a Cristo, não conhecia Jesus, e teve toda aquela confusão, eles me amarraram e tal, e aí acabou que Deus foi tão bom que eles foram embora, e 5 minutos depois que eles foram embora, minha esposa chegou com o carro, né? Então a gente nunca sabe quando vai ser o nosso momento. E ali eu nunca esperava uma cidade, Cacoal, imagina, 2001, né? Há 22 anos atrás, assim, uma cidade pacata, tranquila como essa, ser surpreendido ainda, né? Começando a vida, não tinha nem que o cara roubar lá em casa, começando a vida, né? Então, fica aqui esse testemunho que assim, a gente tem que se voltar a Cristo, nos voltarmos realmente, né? Não procrastinar a bênção de que é a gente procurar andar com Cristo Jesus, porque assim a gente não sabe o dia de amanhã. E falando ainda sobre da possível motivação do faraó, eu pensei que uma possibilidade seria também, uma possibilidade um pouco mais remota no meu ponto de vista, mas seria também o conformismo, né? O que é o conformismo? É a atitude ou tendência de se aceitar uma situação incômoda ou desfavorável sem questionamento nem luta, resignação, passividade. É o que o faraó também estava fazendo, estava aceitando aquela situação dele. Não, é mais um dia, né? Agora, mais um dia com a rã, né? Mais um dia que você tendo rã pulando em você, dando em todos os lugares. E é impressionante como às vezes a gente tem resistência à mudança. A gente se conforma com uma vidinha de rã, uma vidinha pequena, quando Deus nos chama para uma vida de glória. E nós, seres humanos,
temos muita resistência a isso, porque para sairmos da inércia, né, para você deixar de estar parado, isso demanda muita energia, né? É o momento que mais tem energia. Na física também é assim, para você ter um objeto parado, para você fazer ele caminhar, você gasta mais energia para fazer isso do que para manter ele depois caminhando. E a mesma coisa na vida. Eu quero passar no concurso, gasta energia para você sentar lá na cadeira e estudar. Eu quero passar no vestibular, gasta energia para que tem que fazer. Eu quero emagrecer, gasta energia porque você tem que ir lá na academia e malhar, você tem que diminuir o quanto você come. Então assim, existe uma energia que você tem que gastar, né? Mesmo que seja para atingir algo bom. Vou reformar minha casa porque assim, gasta energia, porque você suportar aquela bagunça, aquela sujeira. Todas essas mudanças na vida, elas demandam energia. E se você está conformado a viver numa vidinha medíocre, então você vai estar numa casa que você não está gostando, você vai estar assim, sem procurar buscar a sua saúde, você vai estar sem procurar aumentar seu conhecimento, você vai buscar, não, vai se contentar em ter um relacionamento menor com Deus, quando Deus nos chama para termos um relacionamento intenso com Ele. Cada vez mais estarmos juntos a Deus. Isso, né? Então eu penso que o faraó, né, ele tinha, assim, ele era um procrastinador ou um conformista, ou eram as duas coisas juntas, né? Ele adiava as coisas, naquele momento ele estava fazendo isso, deixando para depois, né? Deixando para depois a bênção, né? E para continuarmos o texto, né, vamos lá no versículo 11, onde a Bíblia nos diz assim: as rãs deixarão a ti, a tuas casas, a teus conselheiros e a teu povo, sobrarão apenas aquelas que estão no rio, né? Então aqui vem a promessa, porque ele pediu para os homens, né? Foi até Moisés e Arão e falou assim: olha, pede o Deus de vocês aí para orar para mim, amanhã mesmo, né? Amanhã. Mas ele pediu e ele falou assim: amanhã, conforme o que você quer, nós vamos o quê? Vamos cumprir. É um Deus de promessa, amém? É um Deus que nos promete, é um Deus que nos promete nos livrar dessas rãs, dessa vida cheia de problemas, né? Que muitas vezes a gente mergulha neles. Então vem a promessa de Deus. Continuando o texto aqui, no versículo 12 e 13: depois que Moisés e Arão saíram da presença do faraó, Moisés chamou o Senhor por causa das rãs que enviara sobre o faraó. No versículo 13 é o cumprimento da promessa. E o Senhor atendeu o pedido de Moisés. Morreram as rãs que estavam nas casas, nos pátios e nos campos, amém? A promessa foi cumprida ali. Aquilo que Deus prometeu, Ele vai cumprir. Ele cumpriu para o faraó. O faraó que estava sob domínio, Deus já tinha programado toda essa questão dessas pragas todas, num plano maravilhoso dele, até trazer Jesus Cristo e nos reconciliar a Ele. E Deus cumpre a sua promessa, assim como Ele cumpriu aqui com o faraó, né? Porém, quando você está mergulhado, né, num mundo que você quer se livrar do seu pecado, você quer se livrar daquilo que tem desagradado a Deus, porque lá no início do capítulo 8, nós vemos lá, Deus muito educadamente: deixe meu povo ir, né? Deixe meu povo ir para lhe prestar culto, né? E ele não obedeceu a Deus. Isso, né? Deus faz o que havia prometido, depois, né, de trazer as rãs, faz o que havia prometido, de retirar as rãs, mas tem as consequências de ser desobediente à palavra de Deus. Lá no versículo 13, onde Deus cumpre, né, Deus cumpre a sua promessa, né? E a gente continua aqui a leitura falando assim: Deus atendeu o pedido, e no versículo 14 diz assim: foram ajuntadas em montões, e por isso a terra cheirou mal, né? Então,
as consequências de você ser desobediente, mesmo que você tenha se livrado, elas vêm. Então vem esse cheiro mau, esse cheiro fétido, né? Esse pútrido, né? Então essas montanhas de rãs, cheiro de morte espalhado por todos os locais. Nessa limpeza do Senhor, nesse tratamento dele, ele nunca nos exclui da colheita. Então o plantio nosso, sempre ele é um plantio que você pode escolher, né? Ser obediente ou não, né? Você pode fazer aquilo que Deus quer ou não, mas a colheita desse plantio, ela não é negociável. E para finalizar, né, essa primeira praga, mas quando o faraó, diz lá no versículo 15, mas quando o faraó percebeu que houve alívio, obstinou-se em seu coração e não deu mais ouvidos a Moisés e Arão, né? Nessa versão que é a nova NVI está dessa forma, e na outra versão que eu acho bem interessante também, que é na linguagem de hoje, esse versículo 15 diz assim, é escrito dessa forma: quando reviu que as rãs tinham morrido, continuou teimando, como o Senhor tinha dito, e não atendeu o pedido de Moisés e Arão. Então Deus, né, depois de ter feito tudo o que fez, né, permitiu que esse faraó continuasse teimando, porque Deus também havia programado isso, que o faraó iria teimar em se render ao grande poder e majestade de Deus. O faraó ficou teimando, e assim a gente sabe que a teimosia, né, ela é algo que nos trava realmente, né? Não nos deixa irmos para frente. Quantas vezes a gente é teimoso na vida, né? E eu falo isso de carteirinha, né? Sócio fundador da teimosia, né? Então, assim, realmente só Deus mesmo, através do Espírito Santo, para fazer com que a gente vença essa teimosia que traz tanto prejuízo. Aqui o faraó teve que passar por muitas coisas, né? Então ele teve que passar pela praga da rã, praga do piolho, até a fatídica noite em que Deus, né, fala ao seu povo para que peguem um cordeiro, né, de 1 ano, sem defeito, e passe nos umbrais das portas, porque o anjo do Senhor naquela noite passaria, e aonde ele encontrasse o sangue do cordeiro nos umbrais das portas, esse anjo não adentraria, e seria salvaguardado toda aquela família e a sua criação. A teimosia do faraó fez com que ele perdesse seu primogênito, o seu povo perdesse seu primogênito, toda a população egípcia que não cria e desobedeceu a esse mandamento teve um sofrimento imenso, né? E assim Deus, numa alusão daquilo que ele haveria de fazer muitos séculos depois, que era colocar o seu filho, que é o cordeiro perfeito, sem mácula, sem pecado, para morrer na cruz por nós, para que através daquele sangue vertido na cruz, nós também vivêssemos sem que encontrássemos a morte. Da mesma forma que a morte não entrava nos umbrais que estavam lá pintados, que estavam lá colocado o sangue do cordeiro, todo aquele que crê em Cristo Jesus não encontrará a morte, viverá para todo sempre. E foi Jesus Cristo que fez essa ponte, né, que nós celebramos a nossa Páscoa, que é esse maravilhoso plano de Deus que começou lá, usando Moisés, usando o faraó, usando Arão, usando tudo isso, para que chegássemos hoje aqui, né, 2024,
e a gente relembrasse, né, e dessemos graças a Deus por esse plano maravilhoso que é Deus nos reconciliar e nos livrarmos da morte. E nos mostrar, meus amados, que aqui é para mim, em primeiro lugar, ou no mesmo lugar que todo mundo, que para vencer a teimosia, para vencer o conformismo, para vencer a procrastinação, somente mesmo através da capacitação do Espírito Santo. Sem Deus, nós não conseguimos, né? E é essa maravilha, a disposição de Deus, em que Jesus pagou os nossos pecados, em que o nosso cair e levantar, a gente vai sendo melhorado a cada dia, para que a gente chegue, alcance a perfeição só junto a Cristo, né? Quando estivermos na glória.